Olá, pessoal! Eu sou a professora Aniele, sou professora de Física e hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre energia térmica. Tá? Nós vamos falar então sobre a teoria cinética da matéria e também vamos falar sobre as temperaturas e as suas escalas. Bom, teoria cinética da matéria. Então, a gente sabe que todas as partículas, elas estão em movimento, né? Então, por exemplo, de um líquido, as partículas daquele líquido, elas estão sempre em movimento. Porém, isso depende muito do estado físico dessa matéria, tá? Ou o estado de agregação em que ela se encontra. Então, a gente sabe que no estado sólido, essas partículas elas estão mais adensadas, elas estão mais quietinhas ali, ou seja, elas possuem somente um movimento de vibração. Já no estado líquido, elas se encontram um pouco menos adensadas, essas partículas. A gente pode perceber ali na imagem, aqui, ó, como que ficam essas partículas no estado líquido. Já no estado gasoso, há um maior espaçamento delas, elas estão mais longe uma das outras, né? Já no estado sólido, então, elas estão bem juntinhas ali, como a gente pode perceber. Então, as partículas, elas possuem energia cinética, tá? E a soma dessa energia cinética resulta em energia térmica, tá? Aí, quanto maior for essa energia térmica, maior é o estado gasoso, tá? E maior vai ser, então, essa mobilidade das partículas. Então, se a gente lembrar um pouquinho lá do slide anterior, a gente percebia que tinha mais espaço entre as moléculas no estado gasoso, né? Então, elas estavam mais espaçadas entre umas e outras. Então, há uma maior mobilidade dessas partículas. Então, se há uma maior mobilidade, então, é maior a energia térmica dessas partículas. Então, como no estado gasoso ali, apareceu a figurinha ali, ó, para a gente relembrar um pouquinho de como está no estado gasoso. Porém, quanto menor a energia térmica, né? Então, a gente tem um estado sólido, né? Que aí, lembra como eu falei, o movimento dessas partículas, como elas estão muito juntinhas, muito adensadas, então o movimento vai ser menor. Então, esse movimento é apenas de vibração, elas não têm muito espaço para se movimentar entre elas. Então, o movimento dessas partículas é apenas de vibração, né? Então, como no estado sólido, a gente pode perceber ali, ó, como elas estão bem adensadas, bem juntinhas, bem compactadas, né, uma nas outras. Então, sobre o calor, o que é o calor? O calor é a energia térmica em movimento, né? Então, a temperatura é o que a gente chama de medida que indica o grau de agitação térmica das partículas desse sistema. Então, quando a gente mede a temperatura de algo, é quando a gente verifica a agitação dessas moléculas, se elas estão mais agitadas ou menos. Se elas estiverem mais agitadas, elas estão num estado mais quente. Já num estado de menos agitada, consiste que elas estão mais compactadas, elas estão num estado mais frio. Então, a temperatura é a medida que indica, então, o grau de agitação dessas moléculas. Então, a temperatura é o que determina o fluxo de energia, tá? Quando a gente coloca dois objetos, por exemplo, em temperaturas diferentes, o que acontece normalmente é uma troca de temperatura entre esses dois objetos até que nós tenhamos a mesma temperatura para esses dois objetos, que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, um exemplo bem típico é, por exemplo, nos nossos dias de inverno, né, como a gente mora numa cidade fria, às vezes a gente está com frio, bastante frio, a gente está gelado, né? E aí, às vezes, a gente dá a mão para um colega nosso que está com a mão mais quente e a gente segura essa mão. Com o passar dos minutos, a minha mão que estava tão gelada, ela vai estar mais quente, ela vai estar numa temperatura mais quente, porque o meu colega, ele está me passando calor, né? Então, eu estou absorvendo o calor desse meu colega. Então, até que nós tenhamos um equilíbrio, ou seja, não vai mais haver uma passagem de calor um para o outro.
A mesma coisa acontece quando a gente retira uma latinha de cerveja, né, do congelador, por exemplo, e a gente fica com a latinha na mão, segurando. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Essa cerveja não vai ficar quente? Quem que vai passar calor? Ela vai estar em equilíbrio térmico, porque a minha mão está passando calor para ela e o ambiente também está passando calor para ela. Então, ela vai aquecer, né? Bom, como que é o instrumento que utiliza-se então para medir essa temperatura? Então, agora ainda mais com o Covid, né? A gente vai em todos os mercados, em todos os lugares aí, o pessoal utiliza muito o termômetro, né? Para medir a nossa temperatura, porque a temperatura alta é um indício, né? Um dos sintomas, então, do Covid. Então, o instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura é o termômetro, né? Então, tem termômetros de cozinha, tem termômetro para medir temperatura de pessoas, de animais, enfim, tem uma série de estilos de termômetros. Então, quanto maior o grau de agitação destas partículas, ou seja, quanto mais agitadas estão essas partículas, ou seja, elas têm espaço para se agitar, lembra? Maior é essa minha energia térmica e maior é a minha temperatura. Se nós não lembrarmos um pouquinho lá do slide anterior, quando que elas tinham espaço? Não era no estado gasoso? O estado gasoso não é quando há uma temperatura mais elevada? Então, elas têm maior espaço, uma maior mobilidade, maior energia térmica, então elas têm mais espaço entre elas para se movimentar, maior temperatura. O primeiro medidor de temperatura, então, ele foi desenvolvido por Galileu Galilei, né? E aí ele era chamado de termoscópio a ar, tá? Então, ele era um balão de vidro com um canudo de vidro onde ele puxava, então, líquidos, né? Que dilatavam com o aumento da temperatura. Só que somente poderia haver a comparação entre dois meios diferentes, então não havia uma escala de medida como hoje a gente tem. Por exemplo, eu estou com 37 graus Celsius, né? A gente sabe que isso é febre ou não é. Não, eu teria que comparar entre duas substâncias. Então, por exemplo, um copo de água gelada e um copo de água quente. Aí eu poderia dizer qual está mais quente ou mais gelado, né? Então, o termoscópio foi utilizado para estudar as diferentes temperaturas entre dois meios. Bom, nós temos escalas de temperaturas, tá? Existe uma infinidade de escalas de temperaturas, inclusive a gente pode até inventar uma escala de temperatura, isso é possível, né? Porém, a gente pode citar dois tipos de escala de temperatura, sendo eles relativas, que são então a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que elas possuem temperaturas negativas, né? Então, até aqui no nosso município, às vezes, a gente tem temperaturas negativas no inverno, né? À noite, na madrugada, no inverno, a gente tem temperaturas negativas. Mas já na escala absoluta, não existem temperaturas negativas. As temperaturas, elas partem do zero. E essas escalas, então, é a escala Kelvin. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada escala. A escala Kelvin, então, ela tem o zero absoluto, ou seja, ela não possui temperatura negativa, né? Então, a temperatura mínima dela é 0 kelvins. Bom, a escala Celsius é a escala mais utilizada, é a que o Brasil utiliza. A gente consegue, até quando a gente vê nos jornais aí, temperatura do tempo, a gente tem escala Celsius, né? Então, ela já é amplamente utilizada, ela é utilizada no mundo inteiro, praticamente. E qual é o ponto de fusão? Quando que a nossa água se torna em gelo, né? Quando que ela passa do estado líquido para o estado sólido? É a 0 graus Celsius, né? Sob pressão atmosférica normal. Tá? Então, sob pressão atmosférica normal, a nossa água ela se torna gelo a 0 graus Celsius. Gente, esses pontos de fusão e de ebulição são muito importantes, tá? Porque aí a gente consegue comparar uma escala e outra.
Já a 100 graus Celsius, então, a nossa água evapora. Então, ela está no estado de ebulição, ou seja, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. A escala Fahrenheit, né, ela possui 180 intervalos unitários, ou seja, o que a escala Celsius, a diferença em Celsius do ponto de fusão para o ponto de ebulição é 100, porque o ponto de ebulição é a 0 graus Celsius. Vou voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu não consigo voltar. Então, a escala Celsius, quando ela chega a 0 grau, a minha água passa do estado líquido para o estado sólido. E já na escala Fahrenheit, não. Tá? E aí a minha água passa do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Então, do ponto de fusão para o ponto de ebulição, nós temos 100 graus. E já na escala Fahrenheit, a gente tem 180. E nós vamos verificar quando a gente comparar todas essas escalas. O ponto de fusão, ou seja, quando a nossa água passa do estado líquido para o estado sólido, é 32 graus Fahrenheit, tá? A gente pode perceber aqui, ó, 32 graus Fahrenheit é quando a minha água passa do estado líquido para o estado sólido. E 212 Fahrenheit é a temperatura de ebulição da água, ou seja, quando essa água passa para o estado gasoso, tá? Então, a gente pode perceber aqui que entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, nós temos esses 180 intervalos. Se a gente pegar 212 menos 32, aqui vai dar 180. Já a unidade Kelvin, então, ela é uma unidade utilizada mundialmente, é a unidade oficial, ela é utilizada no Sistema Internacional de Unidades, né? E ela tem o zero absoluto. Então, a temperatura mais baixa que vai poder ter vai ser zero. Não tem temperaturas negativas. O ponto de fusão da água, ou seja, que a água vai passar do estado líquido para o estado sólido, é 273 kelvins, tá? E a temperatura que a água passa do estado líquido para o estado gasoso é de 373 kelvins. Então, aqui nós temos o comparativo. Tá? Aqui, por exemplo, os pontos em que ela está, quando ela está no estado sólido, ou seja, quando passa do estado líquido para o estado sólido. Então, aqui no Kelvin, ó, 273 kelvins, Fahrenheit, 32 Fahrenheit e 0 Celsius. Ou seja, se eu disser para vocês que a minha água estava no estado líquido e passou para o estado sólido, tá? Qual é a temperatura dela em Celsius? 0 graus Celsius. Em Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. E Kelvin, 273 kelvins. E já no ponto de fusão, de ebulição, desculpa, é 100 graus Celsius, né? É o meu ponto de ebulição da água. No Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit e 373 kelvins. Então, a gente pode perceber que daqui até aqui, nós temos uma diferença de 100 kelvins, tá? E já daqui até aqui, como nós comentamos antes, tem 180 graus Fahrenheit. E aqui até aqui, nós temos a diferença de 100 graus Celsius, tá? Então, aqui a minha escala ela tem 100 graus entre esses dois pontos, né? E aqui ela tem 180, né, no Fahrenheit, então aqui tem 180 graus Fahrenheit e aqui tem 100 kelvins também. Então, a gente pode perceber que a variação do Kelvin para o grau Celsius é a mesma, né, porque tem um intervalo de 100 unidades aqui. Bom, como que eu faço essa transformação, tá? Isso aí é o que a gente vai entender agora, como que eu faço essa minha transformação para graus Celsius para graus Fahrenheit.
Gente, eu dei, por exemplo, uma temperatura para vocês e eu quero descobrir qual é essa. Eu dei em Celsius e eu quero descobrir em Fahrenheit, tá? Então, tudo isso eu consigo fazer através dessa fórmula. Aqui eu vou colocar a minha temperatura em Fahrenheit, se eu quiser descobrir ela em Celsius. Se eu quero descobrir ela em Fahrenheit e eu tenho ela em Celsius, então eu vou colocá-la ela aqui, certo? Nós vamos daqui um pouquinho ver alguns exemplos, tá? E já a minha transformação de graus Celsius para Kelvin, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, se eu quiser descobrir a minha temperatura em Kelvin, eu tenho a minha temperatura em Celsius, então eu vou inserir a minha temperatura em Celsius aqui, ó. Vou somar com 273 e eu vou ter a minha temperatura em Kelvin. Se eu quiser descobrir a minha temperatura em Celsius, ou seja, eu tenho a minha temperatura em Kelvin, eu somente coloco ela aqui. E aí eu vou ter, então, a minha temperatura em Kelvin. Nós vamos fazer alguns exemplos daqui um pouquinho, e aí a gente consegue compreender um pouquinho melhor. Bom, então aqui nós temos um exemplo. Olha só, de acordo com os dados de temperatura média, máxima e mínima no município de São Paulo, determine a temperatura na escala Fahrenheit e Kelvin, tá? Daí, vocês lembram lá das fórmulas que a gente tinha, né? Vocês vão poder utilizar as fórmulas. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta melhorzinha. Então, a primeira coisa que eu vou pegar vai ser essa temperatura aqui, ó. Primeiro, a minha temperatura, eu preciso verificar que ela está em Celsius, tá? E eu quero descobrir na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Eu sei lá da minha fórmula que é graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, igual a graus Celsius dividido por 5, não é isso? Então, eu tenho a minha temperatura em graus Celsius, eu quero descobrir ela em Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer? Graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9 igual 28,2 dividido por 5. Olha só, gente, eu só peguei o meu valor aqui, a temperatura máxima em janeiro, que estava em Celsius, e coloquei, substituí ela aqui, tá? 28, deixa eu pegar a calculadora aqui, 28,2 dividido por 5 vai ficar igual a 5,64. Então, olha só, eu vou copiar tudo de novo. Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que vai ser igual a 5,64. E agora, o que eu vou fazer para mim continuar resolvendo isso? Nossa senhora, eu fiz... Deixa só eu apagar esse risco aqui. Vou fazer um risquinho mais bonitinho. Não ficou muito retinho não, né? Então, olha só. Agora eu vou pegar e vou multiplicar cruzado aqui. Assim, não é? Então, 5,64 vezes 9 vai ser igual a 50,76. Então, eu vou copiar aqui tudo de novo, ó. Fahrenheit menos 32 igual a 50,76. Olha só, gente, por que eu multipliquei aqui Fahrenheit por nada, por 1, né? Porque não tem nada embaixo, é 1. Então, eu copio tudo igual. E aí, aqui eu multipliquei os dois. Então, aqui, como ele está diminuindo, ele vai passar para o outro lado, somando. Então, vai ser graus Fahrenheit, 50,76 mais 32. 50,76 mais 32 vai ser igual a minha temperatura em Fahrenheit vai ser 82,76 graus Fahrenheit. Essa é a minha temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu já descobri o primeiro passo. Agora, eu vou descobrir a temperatura em Kelvin. E lá na temperatura em Kelvin, eu dizia assim para vocês, que era Kelvin, a minha temperatura em Celsius, mais 273. Olha só que coisa facinho. Então, Kelvin, qual é a minha temperatura em Celsius? Não é 28,2 mais 273? Quanto que vai ficar? A minha temperatura em Kelvin vai ser 28,2
mais 273, que vai ser igual a 301,2. Então, 301,2 kelvins. Essa aqui. Então, eu acabei de responder apenas a temperatura máxima, tá? Do mês de janeiro. Então, a minha temperatura em Kelvin é 301,2 kelvins e a minha temperatura em Fahrenheit é 82,76 graus Fahrenheit. Ok, pessoal? Então, agora façam aí com vocês a temperatura mínima de janeiro, a temperatura máxima de fevereiro e a temperatura mínima de fevereiro. Certo, gente? Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários.